O furacão Milton surge como uma força avassaladora, que muitos acreditam ser mais do que apenas um fenômeno natural. Desastres como esse têm sido frequentemente associados aos sinais do fim dos tempos, especialmente quando considerados à luz de antigas profecias. Tempestades violentas, terremotos e outros eventos catastróficos são vistos como indícios de algo maior, talvez uma advertência dos céus de que tempos de julgamento estão por vir. Essa interpretação, que conecta desastres naturais com acontecimentos apocalípticos, vem ganhando força, especialmente à medida que esses eventos parecem se tornar cada vez mais intensos e frequentes. Há um crescente senso de urgência entre aqueles que acreditam que esses desastres não são meros acidentes, mas sinais que apontam para uma verdade maior. O poder destrutivo de furacões, como Milton, evoca uma sensação de fragilidade da humanidade diante de forças que estão fora do nosso controle. Ao mesmo tempo, muitos veem nesses eventos uma espécie de chamado, um lembrete de que algo grandioso está por vir. E conforme novas calamidades surgem no horizonte, a questão que ecoa é: estaríamos testemunhando os sinais dos tempos profetizados? Ao longo da história, catástrofes naturais sempre foram vistas como presságios de algo maior. No entanto, para aqueles familiarizados com as antigas advertências espirituais, esses eventos são mais do que simples acidentes. As Escrituras alertam sobre uma escalada de desastres à medida que o fim dos tempos se aproxima. Guerras, fomes, pestes e terremotos são descritos como o prelúdio de uma transformação global iminente, referida como o princípio das dores. Essas advertências parecem ganhar um peso ainda maior à luz dos acontecimentos recentes, quando furacões, como Milton, deixam rastros de destruição em sua passagem. É como se o planeta estivesse gritando, oferecendo sinais de que algo profundo está em movimento. A repetição desses eventos de maneira tão intensa levanta questões sobre a nossa compreensão do que está por vir. Estamos, talvez, diante de um período em que essas advertências se cumprem, onde o próprio mundo nos convida a refletir sobre o que realmente está em jogo. E à medida que olhamos para o presente, com desastres que não cessam, uma sensação de urgência começa a se instalar. Será que estamos prontos para enfrentar o que ainda está por acontecer? Nos últimos anos, a natureza parece ter intensificado seu grito de alerta. Furacões como Ian, em 2022, e Lee, em 2023, já deram mostras do poder destrutivo que esses eventos carregam. Agora, com a chegada de Milton, em 2024, a impressão é de que esses desastres estão se tornando mais frequentes e mais violentos. É como se a Terra estivesse respondendo de maneira feroz, deixando para trás um rastro de destruição e incerteza. Para muitos, essa sequência de eventos não é coincidência. Há quem veja nisso uma conexão com antigas profecias, sugerindo que esses desastres podem ser sinais claros de um alerta divino. A cada nova catástrofe, cresce a sensação de que estamos vivendo tempos extraordinários, onde a própria natureza se torna um instrumento de algo maior. Esses furacões, que se intensificam tanto em número quanto em força, trazem consigo mais do que ventos e tempestades. Eles carregam uma mensagem oculta, um chamado para que estejamos atentos ao que está se desenrolando diante de nossos olhos. E com essa intensificação constante, resta saber o que mais está por vir. Talvez a resposta esteja nas próprias profecias, que há muito tempo nos alertam para um futuro incerto. No livro do Apocalipse, as 7 trombetas anunciam catástrofes que transformam o mundo de maneira drástica. Quando cada uma delas soa, uma série de desastres atinge a terra, o mar, os rios e até mesmo os céus. Embora furacões como Milton não sejam mencionados diretamente, há uma similaridade perturbadora entre o poder destrutivo dessas trombetas e os eventos que testemunhamos hoje.
As trombetas representam desastres de uma magnitude avassaladora, e para muitos, os furacões modernos parecem ecoar essa mesma força de devastação e caos, provocando destruição em massa e pânico. Cada trombeta traz consigo uma nova calamidade, afetando desde os elementos da natureza até os seres humanos. E essas descrições reverberam com os impactos dos eventos catastróficos atuais. A ideia de que a Terra pode estar sendo abalada por algo além do nosso controle é inquietante. Alguns enxergam os furacões como Milton, como manifestações simbólicas das trombetas, uma espécie de lembrete de que estamos vivendo em tempos de julgamento. E com isso, a pergunta que surge é: até onde esses sinais podem nos levar? Será que estamos nos aproximando do cumprimento completo dessas antigas revelações? Os 4 cavaleiros do Apocalipse são símbolos poderosos de destruição e transformação. Guerra, fome, pestilência e morte são as forças que eles trazem ao mundo, e seus efeitos se assemelham aos desastres naturais que enfrentamos hoje. Embora representem ameaças diferentes, o impacto devastador de um furacão, como Milton, evoca a mesma sensação de caos que os cavaleiros carregam consigo. A destruição causada por tempestades intensas, o deslocamento de milhares de pessoas e a perda de vidas alinham-se perfeitamente com as imagens desses cavaleiros, que percorrem o mundo deixando desolação por onde passam. Assim como os cavaleiros simbolizam o colapso de sistemas e a chegada de uma nova era de sofrimento, os furacões têm se mostrado forças implacáveis, reestruturando paisagens e alterando profundamente a vida das pessoas. A sensação de impotência diante de tal poder é a mesma que acompanha as descrições desses mensageiros apocalípticos. E assim como os cavaleiros, que anunciam uma mudança irreversível no curso da história, esses desastres naturais parecem nos levar a questionar: que outro tipo de destruição ou transformação está reservado para o futuro próximo? A crescente frequência e intensidade de furacões tem levado muitos a buscar um significado mais profundo para essas tragédias. O furacão Milton, em particular, é visto por alguns como mais do que um evento natural. A sua destruição em massa pode ser interpretada como parte de um plano divino, onde desastres como esse são utilizados para trazer julgamento e reflexão à humanidade. A ideia de que esses eventos sejam um sinal de advertência é poderosa, especialmente quando considerados em conjunto com outros desastres que o mundo tem enfrentado. Talvez estejamos sendo chamados a enxergar esses fenômenos como manifestações de uma mensagem maior. Quando nos deparamos com a força implacável de um furacão, é difícil não sentir que há algo além da simples fúria da natureza. A destruição que ele deixa para trás pode ser vista como um convite ou mesmo uma exigência para que a humanidade reflita sobre sua conduta e seu futuro. Alguns enxergam nesse caos um sinal claro de que mudanças profundas estão a caminho e que o tempo de preparação espiritual pode estar se esgotando. Mas o que realmente significa estar preparado? Talvez essa seja a pergunta mais urgente que surge em meio a tanta devastação. Desastres como o furacão Milton, por mais devastadores que sejam, também podem ser vistos como chamados urgentes ao arrependimento. A destruição e o sofrimento trazidos por essas calamidades despertam um sentimento de vulnerabilidade, lembrando-nos de nossa fragilidade diante das forças maiores do universo. Não são apenas tragédias, mas convites para uma reflexão mais profunda sobre o caminho que a humanidade tem trilhado. É como se esses eventos fossem avisos explícitos de que, sem uma mudança de coração, o futuro pode reservar ainda mais desolação. Jesus advertiu que, a menos que as pessoas se arrependam, enfrentarão a destruição, uma advertência que ressoa fortemente nestes tempos de incerteza. A ideia de que a salvação está intimamente ligada ao arrependimento é antiga,
mas se torna ainda mais relevante em momentos de crise. Desastres naturais como furacões abrem feridas na sociedade, expondo nossas fraquezas e nos forçando a confrontar nossas escolhas. São lembretes de que o tempo para uma mudança espiritual não é infinito. Para muitos, o furacão Milton simboliza essa urgência de voltar-se para Deus e reconsiderar o propósito de suas vidas. E com essa reflexão, a questão permanece. Será que a humanidade ouvirá esse chamado antes que seja tarde demais? A soberania de Deus sobre todos os aspectos da criação é uma ideia central nas Escrituras, e os desastres naturais, como o furacão Milton, são frequentemente vistos como estando sob seu controle absoluto. Desde os tempos antigos, como descrito no livro de Jó, Deus é retratado como aquele que comanda os elementos da natureza, da calmaria às mais ferozes tempestades. Em meio à destruição causada por furacões, é comum que muitos se perguntem se há um propósito maior por trás de tudo. Sob essa perspectiva, esses fenômenos podem ser entendidos não apenas como tragédias, mas como partes de um plano divino maior, no qual Deus utiliza os eventos da natureza para realizar seus propósitos. Esses desastres podem parecer aleatórios ou caóticos, mas para aqueles que acreditam na soberania divina, nada acontece sem um motivo. Desta forma, o controle de Deus sobre as forças naturais, como ventos e tempestades, revela seu poder e seu domínio absoluto sobre o universo. Assim, furacões como Milton podem ser interpretados como lembretes da grandeza e do poder de Deus, que usa até mesmo a destruição para cumprir seus desígnios. A pergunta que muitos fazem é: qual o papel da humanidade dentro desse cenário, onde forças incontroláveis seguem um propósito que ainda nos é desconhecido?